Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Caminho da Luz de Itaipuaçu. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui de Niterói, e é com alegria e gratidão que mais uma vez aqui nos encontramos para fazermos um estudo do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. E para que possamos nos preparar mais adequadamente para esse momento, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial, para em seguida entrarmos nas nossas reflexões que cabem para o dia de hoje. A página foi escolhida do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Escolhemos a lição de número 13, intitulada Boas Obras. Emmanuel vai epigrafar o seu texto com o versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que anotou as seguintes palavras do Cristo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E assim comenta Emmanuel. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola em todos os planos é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração que tem o poder de tocar o coração e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, após meditarmos através das palavras aqui trazidas do seu discípulo, através desta página, sensibilizando os nossos corações, chamando-nos a atenção daquilo que precisamos realizar, nós elevamos o nosso pensamento
em gratidão por esse momento, mas em rogativa do amparo, da proteção, de maneira que possamos aproveitar as suas lições nesses minutos de reflexão para podermos olhar para dentro de nós, para podermos avaliar a nossa conduta, os nossos pensamentos e as atitudes que nos cabem tomar para sermos mais felizes, para cumprirmos as leis do Pai de amor e bondade. Que possamos contar com a assistência dos bons espíritos, trabalhadores do Grupo Espírita Caminho da Luz de Itaipuaçu, de maneira que possamos tirar o melhor proveito da oportunidade que nos é ofertada. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor possa continuar envolvendo a todos nós em mais esta oportunidade bendita das nossas vidas. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus. Declara o filósofo e educador Huberto Roden, no seu livro O Sermão da Montanha, que após 40 dias meditando no deserto, Jesus dirigiu a sua primeira mensagem nas colinas de Kurum Hatim, a sudoeste do lago de Genezaré, estabelecendo uma plataforma para implantar o reino de Deus na terra. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai nos dizer que naquela tarde o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas, que ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. Eram centenas de criaturas aglomeradas para ouvir a mensagem do Cristo. Eram velhinhos trêmulos, lavradores humildes, mulheres agarradas aos seus filhinhos, cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos. Ante os olhares felizes, o Mestre surgiu, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo. Já a poetisa baiana Amélia Rodrigues conta-nos no livro A Mensagem do Amor Imortal, com base nos alfarrábios do mundo espiritual, que naquela tarde dulce das vibrações eram emanadas à medida em que o Cristo cantava o poema das bem-aventuranças, impregnando o ambiente, impregnando os ouvintes, que naquela tarde o Cristo mudou definitivamente o conceito de felicidade. E este belo discurso do Cristo foi registrado pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho, ao longo de 111 versículos. Lucas também registrou de forma fragmentada. Na narrativa de Mateus, ele inicia dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, fez o seu discurso, iniciando pelas bem-aventuranças, até o versículo de número 12. No versículo de número 13, ele vai nos falar que nós somos o sal da terra. E nos versículos de número 14 até o 16 está o objeto do nosso estudo de hoje. Porque neste momento Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esses 3 versículos serão objeto das nossas reflexões do dia de hoje. Brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Vamos fazer, num primeiro objetivo, um breve comentário acerca da passagem, para que ela possa ficar bem clara para nós.
E aí sim, num segundo momento, num segundo objetivo, nós vamos procurar refletir sobre as nossas atitudes que podem fazer a nossa luz brilhar. Ou, em contrapartida, as atitudes que fazem com que a nossa luz não brilhe, com que ela se apague. Quais são as atitudes que nós podemos tomar? Atitudes positivas, que farão a luz brilhar, atitudes negativas, que farão a luz se apagar. Então, iniciando com um breve comentário a respeito da passagem desses 3 versículos, 14, 15 e 16, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, portanto, o Sermão da Montanha, Jesus diz que nós somos luz, luz do mundo. Jesus aqui está usando de uma forma figurada a palavra luz para identificar a nossa iluminação íntima. E ele, como sempre o fazia, procura trazer exemplos que impactem as pessoas, que façam com que as pessoas compreendam de forma mais assertiva a sua lição. Então, ele fala de uma cidade no alto não poder ser escondida. Temos para nós que naquele momento, ao longe, alguma cidade estava à vista e Jesus possivelmente apontou para lá e disse: vejam, não é possível esconder uma cidade que está no alto. E aí então ele fala: não se pode pegar uma candeia e colocar debaixo do alqueire. E aqui a gente tem que parar para pensar um pouquinho, porque a candeia é um objeto de iluminação, uma peça de iluminação, abastecida com óleo. Poderíamos pensar até mesmo numa vela, uma peça de iluminação. E esta candeia, Jesus está aqui figuradamente dizendo que somos nós. Nós somos a candeia, nós somos a luz do mundo. E ele diz: não se pode pegar uma candeia e colocar debaixo de um alqueire. O alqueire era um vasilhame, um balde, né, que era utilizado para medir a capacidade dos cereais, né, ou também chamado de módio. Haroldo Dutra Dias, no livro Novo Testamento, vem nos dizer que esse módio tinha 35 litros e que era comum na Palestina guardar-se a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então Jesus está usando de figuras, de imagens que os homens estavam acostumados. Eles guardavam a candeia, sim, debaixo do alqueire, mas a candeia apagada. E ele diz: não se pode pegar uma candeia acesa e colocar debaixo do alqueire ou debaixo do módio. Há de se colocar onde? No velador, né? Num castiçal, num candeeiro, num suporte, para que esta luz então possa iluminar toda a casa. Jesus faz então essa figuração, mas nós devemos nos colocar no lugar desta candeia, porque ele diz que nós somos a luz do mundo. E a nossa luz precisa brilhar, precisa resplandecer diante dos homens. E ele diz como? Através das boas obras. Assim nós vamos glorificar Deus. Glorificar vem no sentido de reconhecer, de fazer Deus conhecido. Então nós, que temos a centelha divina dentro de nós, consequentemente somos a luz do mundo, através das nossas boas obras, nós faremos com que o Pai de amor e bondade seja reconhecido. Isto é glorificar Deus. Então, esta é a passagem que Jesus vem nos trazer, fazer a nossa luz brilhar. Mas como fazer a nossa luz brilhar? Através das boas obras. Que atitudes são positivas nesse sentido? Que atitudes são negativas nesse sentido? Como devemos agir para sermos a luz do mundo? É o segundo ponto que vamos agora abordar. Quando vamos ao livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, a questão de número 302 proposta para Emmanuel vai nos ajudar a entender como que nós devemos agir para sermos a luz do mundo. Pergunta-se a Emmanuel o seguinte: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? E, através
de seus deuses, nós vamos chegar também na luz do mundo. Emmanuel vai responder da seguinte forma: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Emmanuel nos traz aqui explicações muito valiosas, lembrando-nos que nós somos a partícula da divindade, somos a centelha divina, daí a questão de sermos a luz do mundo. E que nós podemos participar, devemos participar da obra do Criador, né? E que nós não temos ideia das possibilidades que estão em nossas mãos. Olha como Emmanuel vai dizer. Mas para isso nós precisamos crescer a nossa divindade, ou seja, irmos nos aproximando cada vez mais, desenvolvendo os nossos potenciais íntimos para o objetivo da vida, que é nos tornarmos espíritos perfeitos, sermos co-criadores, estarmos navegando para a direção de Deus, né? Deus nos criou e nós agora temos que voltar para Deus. É esta centelha divina. E através da exemplificação e pelo ensinamento, é o que Emmanuel está nos dizendo. Então, ser luz do mundo ou ser deuses, nós estamos aqui, Emmanuel está aqui apontando a exemplificação e o ensinamento. Então, isso pode ser feito através do ensinamento? Sim, pode, mas principalmente nós vamos ver que é a exemplificação que vai, de fato, fazer a nossa luz brilhar, né? Todas as criaturas devem procurar alcançar esses valores, conforme Emmanuel registra, né? Então, Jesus, podemos dizer assim, registrou essa passagem, colocando a palavra luz para identificar os nossos potenciais que estão adormecidos dentro de nós, a centelha divina que está dentro de nós. Então, fazer a nossa luz brilhar é fazer com que essa centelha divina possa despertar. Emmanuel também vai nos trazer explicações lúcidas para entendermos como devemos agir para sermos luz do mundo, no livro Fonte Viva, na lição de número 105, intitulado Sois a Luz. Emmanuel, alguns fragmentos do texto dele que tiramos, vai dizer: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. E é isso de fato, meus amigos. Quando ele nos chama de luz do mundo, ele nos dá uma grande responsabilidade de exemplificarmos para que outros possam ver esta luz da mesma forma que nós vimos a luz do Cristo. Então ele está nos dando uma tarefa. E Emmanuel continua: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas, à custa do combustível que lhe serve de base. A luz, quando há exemplificação, quando há esclarecimento, clareia caminhos para as pessoas que estão perdidas, sem esperança na vida, sem entender a vida, varre sombras, afasta a tristeza, afasta as situações difíceis, faz com que a gente compreenda as situações difíceis e salva vidas. Olha o que Emmanuel está dizendo: salva vidas, porque quando entendemos as lições do Cristo, nós nos afastamos de ideias equivocadas a respeito até de tirar a própria vida. Então, ser a luz do mundo vai salvar vidas. Emmanuel vai continuar: é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem para que a boa nova brilhe. Quando ele fala que é preciso de um combustível, esse combustível é a disposição. É nós sairmos da nossa ociosidade, das nossas ocupações fúteis, estudarmos para podermos conhecer
e saber o que levar, e levar na palavra, mas levar principalmente no exemplo. Cristão sem espírito de sacrifício, diz Emmanuel, é lâmpada morta. Então tudo é sacrifício na vida, porque necessitamos dedicar horas, necessitamos exemplificar, domando as nossas más inclinações. E isso tudo vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós renúncia. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então vejam só, luz não argumenta, a luz esclarece, a luz socorre, a luz ajuda, a luz ilumina. Então ele está nos falando de nós fazermos uma corrente solidária, em especial nos momentos difíceis que estamos passando. Uma corrente solidária onde um ajuda o outro. Quando levamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, uns estão ajudando o outro. E isso é feito individualmente, nas nossas relações, na família, nas nossas relações na sociedade. Em todos os lugares onde nós estivermos, fazer a nossa luz brilhar é levar, através de palavras e de exemplos, as lições do Cristo. É claro que cada um de nós, na intensidade que lhe é própria. Então, a nossa luz, por menor que ela seja, ela poderá brilhar. Aqueles espíritos que estão muito mais à nossa frente terão uma luz muito mais intensa, evidentemente. A luz maior de todas é a luz do Cristo, que já chegou ao estado de perfeição. Mas isso não significa que cada um de nós não possamos ter minimamente uma luz para fazê-la brilhar e dar, assim, exemplos às pessoas que estão passando nas nossas vidas. Joana de Ângeles vai também trazer uma colaboração valiosa para entendermos como agir para sermos luz do mundo, no livro intitulado Em Busca da Verdade, através da psicografia do Divaldo Franco, no capítulo de número 10, A Vida e a Morte é o título do capítulo. Há um trecho desse capítulo que Joana vai colocar assim: segundo a opinião do eminente Jung, se referindo ao Carl Gustav Jung, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Então, segundo a opinião do eminente Jung, dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. A noite psíquica primordial é hoje a mesma que a de incontáveis milhões de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. Olha que coisa interessante que o Jung vai trazer, né? Nós temos desejo dessa luz, ânsia incontida para debelar as sombras que estão dentro de nós, porque isso faz parte da nossa própria natureza. Afastarmos a noite psíquica, né? Amadurecermos emocionalmente, de tal maneira que possamos eleger objetivos nobres, objetivos dignos nas nossas vidas, passando assim, pouco a pouco, a dominar a matéria, a dominar aqueles desejos que nos fazem tirar o foco do objetivo da vida. Então, o anseio pela luz é um anseio pela consciência. Olha só, quando a nossa consciência vai despertando, quando nós vamos acordando do sono da ilusão, nós vamos então encontrando essa luz que em verdade está dentro de nós, na nossa própria consciência, né? No Livro dos Espíritos, conhecemos a questão 621, né, bem conhecida de nós, em que os Espíritos vão dizer que as leis de Deus são escritas na nossa consciência, né? Na medida em que vamos evoluindo, em que saímos de um estado de simplicidade e ignorância e vamos caminhando através das reencarnações, nós vamos escrevendo as leis de Deus na nossa consciência, de tal maneira que hoje, ainda espíritos imperfeitos, nós temos na consciência um alarme que vai tocar quando nós tomamos uma atitude equivocada. Evidentemente,
Assim a gente vai tomando cada vez mais ciência das leis de Deus e vamos nós mesmos tendo as ferramentas para podermos avaliar as nossas atitudes, para podermos diferenciar o bem do mal, né? Para podermos ir pouco a pouco desenvolvendo a inteligência. E quando nós desenvolvemos a inteligência, nós vamos aprendendo a diferenciar o bem do mal e podendo assim fazermos melhores escolhas. Emmanuel ainda nos ajuda a entendermos como agir para sermos a luz do mundo no livro Palavras de Vida Eterna, numa outra lição diferente daquela que lemos no início. Agora é a lição 41, intitulada Se Andarmos na Luz. Um pequeno trecho que destacamos para nos ajudar. Emmanuel vai dizer: se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga de ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Vejam só, Emmanuel está aqui nos dizendo para nós termos uma nova visão do mundo, uma nova visão daqueles que estão ao nosso lado, quando estamos nos movimentando ao sol, novamente à luz, né, do Evangelho. Porque se estivermos nos movimentando à luz do Evangelho, aonde nós achávamos que tinha ali alguém rebelde, alguém desesperado, nós vamos encontrar uma dor profunda e vamos poder auxiliar. Aonde nós achávamos que tinha alguém ali mau, criminoso, nós vamos passar a encontrar um irmão ignorante. Então é desta forma que o Cristo age conosco. O Cristo sempre lançou o olhar para nós, não vendo a nossa personalidade transitória, que comete muitos equívocos, mas vendo o nosso potencial, vendo a luz que nós temos dentro de nós, vendo o reino de Deus que nós temos dentro de nós. O Cristo sempre olhava para todos com este olhar, identificando a centelha divina e não aquele homem passageiro que estava cometendo equívocos. E essa é uma lição que precisamos ter nas nossas relações. Quando estivermos nos relacionando no nosso dia a dia, termos um olhar onde nós vamos ver que as pessoas agem equivocadamente porque ignoram, porque não tiveram talvez ainda a oportunidade que nós já estamos tendo de conhecer as leis de Deus de uma forma mais clara através da doutrina dos Espíritos. Carlos Torres Pastorino comenta essa passagem no livro Sabedoria do Evangelho, no volume número 2. E tiramos de lá alguns tópicos em que Pastorino toca que servem também para nós irmos entendendo como agir para sermos a luz do mundo. Então ele vai dizer que nós temos que agir sem pretensão, sem orgulho, sem falsa humildade. Porque a falsa humildade é que vai nos atrapalhar, né? Brilhar através das boas obras sem fazer propaganda, ou seja, sem deixar que a mão esquerda veja aquilo que a direita está fazendo, né? Louvando unicamente o Pai, porque é o Pai que é o dono de todas as obras, né? E o orgulho é que nos impede de glorificar o Pai, a reconhecermos que Ele é o Pai de amor e bondade, né? Pastorino ainda vai dizer que para ser a luz do mundo só há um meio: mergulhar na luz do Cristo. Olha que interessante, que declarou: eu sou a luz do mundo. Porque o Cristo também disse, está lá em João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E ele vem agora no sermão e diz, vós sois a luz do mundo. Ora, nós somos luz e ele também, porque somos criados por Deus, somos filhos de Deus. A única diferença entre nós e ele é que a intensidade da sua luz já chegou no ápice, já chegou no máximo possível. E a nossa luz, ela está ainda num caminho muito inicial para que um dia possa também brilhar como a luz do Cristo. Então vejam como é importante, porque Jesus, ele não se colocou como uma exceção. Ele se colocou mostrando como um exemplo, como um guia e modelo, como está lá na questão
625 do Livro dos Espíritos, né? Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E assim nós vamos compreendendo que é preciso agirmos, pensarmos de acordo com as lições do Cristo, aclaradas pela doutrina espírita, para podermos ir fazendo com que a nossa luz brilhe, para que um dia nós possamos estar uno com o Pai, como Jesus falou. Ele e o Pai eram apenas um, né? São apenas um, como ele disse. Então, essa unificação com o Pai é exatamente quando a nossa luz chega ao ápice, ao ponto máximo do seu brilho, né? Então, brilhar nossa luz, nós podemos fazer através de palavras, mas principalmente através de exemplos, né? Exemplos seguros, que denotem situações que vivenciamos, né? Então, nós vamos diante de atitudes ruins, nós vamos ter atitudes boas. Este é o exemplo, né? Então, se somos ofendidos, vamos entender que o perdão é a melhor atitude naquele momento, diante das dores, das dificuldades que a vida nos apresenta. Não fugir das dores, porque isso é impossível. Não reclamarmos, não nos vitimizarmos. Então, temos uma atitude emocionalmente amadurecida, né? Diante das provações dolorosas, ter bom ânimo, como Cristo nos ensinou, ter esperança, sabendo que aquilo vai passar, ter fé no futuro. E por aí vai. São as atitudes que o Cristo nos ensinou, né? Cumprirmos de forma correta os nossos deveres para termos consciência tranquila. Então, quantas e quantas lições o Cristo nos ensinou, né? Para nós fazermos a nossa luz brilhar, né? Tendo a fé viva diante de tanta descrença que há no mundo, né? Trazer esperança e consolo diante de tanto desespero, de tanto desânimo que há no mundo. E por aí nós vamos tratando as pessoas com cordialidade, com gentileza, entendendo as suas fraquezas, as suas dificuldades, olhando para o próximo e vendo ali um filho de Deus, por mais que naquele momento ele esteja cometendo atitudes equivocadas. Tudo isso é colocar em prática as lições do Cristo, é fazer a nossa luz brilhar, né? Jesus, ele valoriza a atuação daqueles que o seguem, né? Ele sempre eleva a autoestima daqueles a quem ele se relacionava. Por isso ele diz para nós: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o reino de Deus está dentro de vós. O que é isso? Jesus está elevando a nossa autoestima, porque apesar de momentaneamente nós termos ainda muitas imperfeições e dificuldades, nós temos potências íntimas que serão desenvolvidas na velocidade que nós colocarmos a nossa vontade. Então isto é ser a luz do mundo, né? A partir do momento que nós vamos compreendendo e que vamos cada vez mais lutando contra as nossas imperfeições, nós vamos sim fazendo a nossa luz brilhar, né? O Cristo também nos disse: pelos frutos que se reconhece a árvore. Então é pelas obras, através das obras, através da exemplificação. Então é preciso ter conhecimento? Sim, é preciso ter conhecimento, mas o conhecimento não pode estar acompanhado do orgulho, porque o conhecimento, quando ele se acompanha do orgulho, isso resulta na hipocrisia. E a hipocrisia é exatamente aquilo que faz a nossa luz deixar de brilhar, que diminui a intensidade da nossa luz. Então, brilhe vossa luz é buscarmos a autoeducação, buscarmos o autoconhecimento, é trabalharmos a humildade, é trabalharmos conhecimento, sim, e humildade, né? Como disse o Espírito de Verdade Espírita: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, não é só para amar, nem só para instruir. É preciso instrução? Sim, mas é preciso sentimento também. Quando a gente une o estudo com a humildade, isto será a árvore que vai dar os bons frutos, né? Então, nós podemos já concluir que as atitudes positivas para fazerem a nossa luz brilhar é a vivência do Evangelho do Cristo. É colocarmos na nossa vida
aquilo que o Cristo nos ensinou e que a doutrina espírita vem nos explicar para nós não termos mais nenhuma dúvida. Mas, por outro lado, precisamos pensar um pouco nas nossas atitudes que fazem com que a nossa luz não brilhe, que apague a nossa luz, que são atitudes negativas. E como identificamos aqui agora, é a falsa humildade ou também a chamada hipocrisia. Então, a hipocrisia é algo que nós precisamos lutar contra ela. Há um texto muito interessante que trouxemos para a nossa reflexão, que está na Revista Espírita de outubro do ano de 1860, intitulado A Hipocrisia. É de autoria do espírito Lamennais. E Lamennais vai nos dizer o seguinte, trouxemos um trechinho do texto dele, né? Depois vocês podem ler o texto completo. Não, desculpe, aqui nós trouxemos o texto quase completo, tiramos só alguns pequenos trechos. O texto está quase completo. Se quiserem ver o texto completo, está na Revista Espírita de outubro de 1860, sob o título A Hipocrisia. Lamennais vai dizer o seguinte: deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. Mas não, diz Lamennais. O homem não é franco, nem mesmo no mal. Afeta a virtude. Hipocrisia. Hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos procriaste. O coração do homem é realmente muito estranho. Pode amar em aparência a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente. Todo dia é um tartufo. Tartufo é falso. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana. Cristo chamava sepulcros caiados, isto é, cheios de podridão por dentro e limpos por fora. A hipocrisia é o vício de vossa época. E quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade. Em nome da liberdade vos engrandeceis. Em nome da moral vos embruteceis. Em nome da verdade mentis. Um texto muito assertivo do espírito Lamennais, chamando atenção para as nossas fraquezas, no sentido de afetarmos virtudes, de sermos os túmulos caiados por fora, como aqueles religiosos da época que o Cristo tanto condenou, em que se preocupavam com o aspecto exterior, mas não se preocupavam com o aspecto interior. Por isso os sepulcros eram caiados por fora e podres por dentro. A hipocrisia é o vício da vossa época. Isso faz com que a nossa luz não brilhe. Isso vai fazer a nossa luz ficar apagadinha, apagadinha. Por isso que a gente precisa pensar na hipocrisia um pouco, né? Jesus, quando falava para as lideranças religiosas da época, ele disse: os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. O reino de Deus é o reino da luz. Então, os publicanos e meretrizes, que eram tidos como os pecadores, Jesus está dizendo para as lideranças religiosas, entendam bem o que o Cristo está falando. Cristo está falando para as lideranças religiosas que aqueles que eles condenavam como sendo os perdidos na vida chegarão no reino de Deus antes deles, porque eles não tinham a hipocrisia. Eles tinham sim suas fraquezas, mas eram autênticos nas suas fraquezas. Ao passo que quando a gente afeta a virtude, a gente fica numa posição extremamente complexa para nós fazermos a nossa luz brilhar, né? Então, eram já lideranças religiosas que não acreditavam nas lições que eles mesmos pregavam. E temos que pensar isso até dentro do nosso próprio movimento espírita, né? Não esquecermos que o Espiritismo é uma doutrina divina que foi revelada
pelos emissários de Deus, sob o comando do Cristo, mas os espíritas, nós somos homens extremamente falíveis. Por isso que também se vê a hipocrisia dentro do movimento espírita, dentro de qualquer movimento religioso, porque a origem é o homem. Então o homem tem a sua vaidade, tem o seu orgulho, tem o seu desejo de poder. Isso tudo faz com que ele haja de maneira hipócrita. Então é preciso que, aproveitando essa lição de hoje, a gente pense nisso, né? Porque as lideranças religiosas muitas vezes exploram o sagrado, né? Querem se colocar como intermediário entre o homem e Deus, como se isso fosse possível. Então, nessa relação religiosa que existe entre o homem e Deus, nesta religação do homem com Deus, eles se interpõem como salvadores, né? Apresentando caminhos equivocados para que o homem siga, né? Eles apresentam, em verdade, uma moral heterônoma. O que é uma moral heterônoma? O outro é que vai fazer por mim. O outro me dá regras e eu sigo, porque o outro diz, não sou eu que desperta a minha consciência, como vimos ainda há pouco. Não. É o outro que me diz, faça isso e eu faço isso, nem sei porquê, e como se isso fosse fazer a nossa luz brilhar. Ao passo que a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus, a doutrina espírita propõe uma moral autônoma, uma moral onde o homem vai andar com as suas próprias pernas, onde o homem vai fazer o bem porque ele quer fazer o bem. Por isso Lamennais tem dito, hipocrisia, eis o grande pecado. Então fazer a nossa luz brilhar é trabalhar a moral autônoma, a trabalhar o objetivo da doutrina espírita, que é nos fazer pessoas melhores. Nesse sentido, quando a gente pensa nas lideranças religiosas, há um trecho bem interessante que está no livro Boa Nova, é um diálogo entre Jesus e Joana de Cusa. Destacamos um trechinho que Jesus diz assim para Joana de Cusa: Joana, só há um Deus, que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor, Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Vejam só. Manifestações religiosas exteriores. Jesus está aqui novamente falando sobre isso. Os templos são de pedra. E ele não veio abrir templo de pedra, ele veio abrir templo da fé viva no coração dos homens. Hoje, os nossos templos de pedra estão fechados por conta da pandemia. Mas isto não impede que nós trabalhemos no templo da nossa fé viva, que é no nosso coração. Então, estamos aqui reunidos virtualmente, dando continuidade às atividades da Casa Espírita. A Casa Espírita física está fechada, mas os trabalhos continuam sendo feitos, os trabalhos de amor e de caridade continuam sendo desenvolvidos. Então, este é o verdadeiro templo que o Cristo falou para Joana de Cusa. Allan Kardec, quando está pregando para os espíritas de Lyon e Bordeaux nos seus belos discursos, conforme está registrado no livro Viagem Espírita em 1862, há um trecho belo que mostra-nos as atitudes positivas, em que ele vai falar para os espíritas: pregai pela palavra, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. A exemplo dos apóstolos, fazei milagre, e vós tendes o dom para isso. Não os milagres que afrontam os sentidos, mas os milagres da caridade e do amor. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, e vós tendes o poder para isso. Os demônios pululam em torno de vós, os demônios da inveja, do orgulho, da sensualidade, da cupidez. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. O que é isso senão fazer a nossa luz brilhar? Expulsar
as nossas imperfeições do nosso coração. Assim nós vamos poder ser exemplos para poder expulsar estas mesmas imperfeições dos corações alheios. É um belo discurso de Allan Kardec. E ainda, sobre os ensinos de Allan Kardec, nós trouxemos, já concluindo as nossas reflexões, pequenos trechos de uma dissertação de Kardec, Espírito, que está na Revista Espírita de junho de 1869, ou seja, Kardec desencarnou em março de 1869, em 31 de março de 1869, como sabemos, né? Então, em junho, ele, Espírito, vem trazer uma dissertação que ele vai dar o título: O exemplo é o mais poderoso agente da propagação. E ele vai dizer, destacamos aqui pequenos trechos, né? Tenho ainda alguns conselhos a vos dar quanto à marcha que deveis seguir perante o público, com o objetivo de fazer progredir a obra a que devotei a minha vida. Recomendo principalmente a tolerância, a afeição e a simpatia, mesmo com os incrédulos. Irmãos cujos olhos estão velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. Vejam aqui Kardec seguindo o exemplo do Cristo, né? Lamentai-os em vez de censurar. Mostrai pela sua doçura, pela sua resignação em suportar os males da vida. Ou seja, faça a sua luz brilhar, é o que Kardec está dizendo. As publicações, os livros, né, são meios poderosos de introduzir luz por toda parte, mas o mais seguro meio é o exemplo da caridade, da doçura e do amor. Espíritas, sois todos irmãos, na mais santa acepção do termo. Ameis uns aos outros. Não faço mais do que lembrar a palavra divina há 1800 anos atrás, né? Então, Kardec vem mostrar aqui como que é importante o nosso exemplo, né? Através da bondade, através da prática das lições que Jesus e a doutrina espírita nos trouxeram, né? Quando todos os homens compreenderem, diz Kardec, as palavras amor e caridade, não mais haverá na terra soldados e inimigos, só haverá irmãos. Não mais haverá olhares irritados e selvagens, só haverá frontes inclinadas para Deus. Até logo, caros amigos, e ainda obrigado em nome daquele que não esquece o copo d'água e o óbolo da viúva. Kardec aqui, nesta comunicação, já no estado de espírito, vem nos falar de atitudes positivas, dando exemplo para que assim possamos divulgar melhor a doutrina espírita. Cada um de nós é uma candeia, não podemos esquecer disso. Por mais que as intensidades da luz sejam diferentes, como já falamos, a luz do Cristo atingiu a intensidade máxima. A nossa pode estar ainda mínima, mas alguma luz nós já poderemos ter no dia de hoje, através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos, né? E para nós concluirmos as nossas reflexões dessa oportunidade, vamos lembrar do que também registrou o evangelista Mateus no capítulo 5, ainda Sermão da Montanha, mas agora já no versículo 40 em diante, né, onde Jesus está aqui falando para sairmos da teoria para a prática. Jesus está nos mostrando um raciocínio lógico e ele vai dizer assim: ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Como fazer a nossa luz brilhar, dando mais do que nos é solicitado? Isto é também o oferecer a outra face, quando somos agredidos em uma face. Não é um oferecer literal, mas é dar mais. Quando somos agredidos, ainda assim não reagirmos. Isto é dar a capa além da túnica. Quando de alguma forma somos ofendidos e nós
entendemos aquela ofensa, compreendemos a situação momentânea daquela pessoa, nós fomos solicitados a andar 1000 passos, mas não andamos 2000 passos. Isto é fazer a nossa luz brilhar, meus amigos. Que possamos cada vez mais, mergulhando nas lições do Cristo, mergulhando nas lições da doutrina espírita, encontrarmos os caminhos para que a nossa luz possa brilhar pouco a pouco com aqueles com os quais nós convivemos, levando através da palavra, mas principalmente através do exemplo, aquilo que a doutrina espírita tem feito conosco. A melhor forma de nós pregarmos a doutrina espírita é mostrando como que ela tem nos transformado para o bem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos agora fazer a nossa prece final para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, trabalhadores do Grupo Espírita Caminho da Luz de Itaipuaçu, ao concluirmos as nossas reflexões, elevamos o nosso pensamento em gratidão por todo o amparo que no dia de hoje recebemos, Senhor. E rogamos ainda, estendemos a nossa rogativa para que as energias benfazejas possam ser projetadas para todos os lares que estão conectados conosco, envolvendo a cada familiar, trazendo a harmonia, trazendo o bom ânimo, trazendo a esperança, trazendo a alegria, trazendo o real entendimento da vida. Abençoa também, Senhor Jesus, as águas que nós aqui depositamos para que os espíritos possam derramar os fluidos que haverão de nos trazer o equilíbrio que estamos necessitados. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade feliz nas nossas vidas. Abençoa a todos nós em mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz a todos.